Bom dia, pessoal. Estamos aqui nesse encontro para a gente dividir uma reflexão positiva. E antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos e quero começar rendendo graças ao Senhor nosso Deus, que renova todas as manhãs e nos renova a cada manhã. E agradecer pela sua graça, sua misericórdia, o seu amor que nunca tem fim, que permitiu a gente estar aqui para o único objetivo, levar o teu nome, o nome de Deus, através desse encontro. E eu quero falar para vocês que quando surgiu a ideia da gente fazer essa imersão, em onde cada um poderia escolher um tema, na hora veio uma palavra na minha mente, que é o improvável. Eu consultei meu coração e na hora veio essa palavra, mas eu não sabia do que eu ia falar. Eu só sabia o que eu tinha sentido naquele momento. E o improvável, ele é aquele indivíduo que, à primeira vista, pode não parecer destinado ao sucesso. Eu acho que cada um se identifica um pouquinho com esse improvável, né? Em algum momento da vida. E superar essas limitações, contrariando todas as probabilidades, eu acho que é o grande desafio e a condição que cada um de nós temos para fazer isso. E não se permitir ser podado, né? Naquele seu desejo genuíno de fazer algo, transformar com aquela escolha que você fez, né? Que você deseja alcançar. E eu fui pegar dois exemplos para falar sobre esse assunto que eu achei muito interessante, que é da autora do livro Harry Potter e o Abraham Lincoln, né, que foi o presidente dos Estados Unidos, lendário até hoje. O seu nome é lembrado pela atitude dele, pela a doação dele, né, de renunciar a si próprio em causa de uma causa social. E ele trabalhou para a libertação dos escravos, né, na condição que existia daquela época. E a menina autora do Harry Potter, ela saiu de uma condição da pobreza, da mãe solteira e da depressão para construir, através da criatividade dela, da capacidade de imaginação dela, criar essa saga que hoje é vista pelo mundo todo. Mas pensem sobre isso, se é fácil, se foi fácil, né? E não foi fácil, houve muitas resistências para que conseguisse validar aquilo que estava no coração deles, né? De querer se tornar, de validar mesmo, né? O que eles queriam validar. No caso do Abraham Lincoln, ele não era letrado, ele não teve oportunidade de estudos. E o fato dele não ir pobre, né? Todos vieram das mesmas condições da pobreza. E então a circunstância está aí, uma prova de que não é a circunstância que vai impedir você de fazer a sua jornada. Vai ser a resistência, a resiliência, a sua teimosia mesmo, né? E o Abraham Lincoln, ele por não ter feito o estudo, por não ter estudado, ele criou paixão, ele criou... Vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, tá, tem alguém querendo participar aqui. Sim, tá bom. Ouvi direitinho. Ah, tá. E o Abraham Lincoln, ele por não ter tido essa oportunidade de estudo, ele criou uma grande paixão pelo conhecimento, né? E se transformou num autodidata.
E a carreira dele, ele se envolveu na política. E dentro da política é que ele foi exercitando todo esse estudo que ele ia buscando de aprender, de querer saber. Ele entrou muito na área da advocacia, né? Ele se tornou um expert. E o que aconteceu com ele? A oratória dele ficou tão boa que, em um dado momento, ele não conseguiu entrar na vaga que ele política, mas ele foi visto como um grande orador, e foi a partir daí que começou toda a jornada dele e toda a possibilidade das portas irem se abrindo para ele e ele poder exercer isso no qual ele mergulhou, né? Que era a carreira de presidenciável, que ele fez com muito louvor. E a menina do Harry Potter, ela estava naquela angústia de não ser nada, de não se sentir ser nada, e numa viagem de trem nasceu a sementinha na imaginação dela do que seria o livro Harry Potter. E ela foi em várias, mas coloca várias editoras para tentar fazer com que o tema, o livro dela, a história dela se desenrolasse e fosse espalhada, né? Ela nem imaginava que seria o que foi, até que uma editora pequenininha deu uma certa atenção a ela, pagou um certo recurso para ela, que foi pouco, mas que ela achou que aquilo era uma oportunidade de começar. E aí o negócio explodiu, né? Mas até explodir tem uma longa história, tem um posicionamento. E foi isso que eu quis trazer. Eu acho que a gente pode aplicar na nossa vida, na nossa condição, nas nossas circunstâncias, que não é a circunstância. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o pensamento de você sobre isso. E antes, eu queria fazer assim, 3 perguntas. Quantas vezes subestimamos o potencial dos outros devido às nossas próprias expectativas? Né? Vou repetir. Quantas vezes subestimamos o potencial dos outros devido às nossas próprias expectativas? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado, ter autoconsciência, porque você pode estar podando alguém com um sonho grande deles ressurgir, às vezes, de ressurgir das cinzas, né? E você está impedindo essa. Ai, tem gente querendo entrar aqui, peraí. Onde que eu faço isso aqui que não está aparecendo agora? Eita, cadê? Ah, tá, achei. Ô, Maísa, bom dia. Levina, bom dia. Então, estou falando aqui sobre o improvável, né? Que não são, no meu ponto de vista, bom dia, que não é, no meu ponto de vista, a circunstância não justifica você de validar um sonho, uma vontade, que vai mais do exercício da resiliência e de você confiar que o que você quer plantar é uma boa semente. É esse o nosso tema de hoje. E agora eu estou fazendo uma pergunta, né? E quantas vezes subestimamos o potencial dos outros devido às nossas próprias expectativas? E às vezes você tem alguém querendo plantar uma sementinha e você vai lá e mina a sementinha do outro. Não vou dizer que é consciente, né, gente? Ninguém. Bom, o bem intencionado não faz isso, mas tem os mal intencionados também que tem medo do sucesso do outro, né? Ele procura dar uma atrapalhadinha aí.
E é isso. E a segunda pergunta é como poderíamos alterar essa expectativa para apoiar melhor o crescimento e o sucesso de todos ao nosso redor. Então, a gente trabalhar essa coisa de você não saber o que fala e começar a ser intencional no que vai dizer para o outro, a favor do outro, né? Então, ser intencional nisso, em criar isso na pessoa, como motivar ela e não atrapalhar essa fase em que a pessoa está. E aí, a terceira pergunta é como você vai se posicionar diante disso, né? O que você pensa sobre isso, né? O que isso pode mudar, né? E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês a respeito disso, porque eu li ó, ver se faz sentido para vocês. Eu ouvi isso do Pedro Superti, que eu gostei bastante do que ele falou. Ele disse que enquanto eu não tomar o inconsciente, enquanto eu não tornar o inconsciente consciente, o inconsciente vai determinar as suas decisões e você vai chamar isso de destino, entendeu? Então, muitas coisas que a gente faz inconscientemente, sem se dar conta, é aquilo que vai chamar de destino. Ah, foi o destino. Não foi destino. Se você tiver controle sobre esse pensamento, né, sobre as suas atitudes, você vai criar uma condição diferente do que é o inconsciente, né? Ele não tem responsabilidade sobre as ações, mas o consciente que dá essa responsabilidade. E é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Ter uma outra perspectiva sobre o tema, né? A forma como vocês veem isso na vida de vocês? Alguém se habilita a falar alguma coisa? Oi, Cris. Oi, Bom? tudo, Então, Maurício? essa palavra me veio na cabeça Ah, esses dias. Até ia montar um grupo, né? Estava ah, pensando em montar um grupo e ia colocar esse nome aí. ah, Eu tô tentando montar um grupo com ah, algumas pessoas que, que entraram nesses movimentos e que até agora ainda não teve nenhum resultado e tal. uhum. E aí me veio esse nome. Eu falei, caramba, tá comentando isso daí. E eu estou tentando fazer contato com pessoas aqui de São Paulo para montar grupos, para a Aham, gente um tá ajudando o outro, né? sim, sim. Mas até agora ninguém me respondeu, nenhum dos grupos, né, que eu coloquei a mensagem, ninguém respondeu. É, mas faz como a autora do Harry Potter falou, você não pode desistir, nem que se tem Então, tem vezes. muitas pessoas de outros estados, né? O É, pessoal de outros estados quer fazer algumas coisas, sim, é, mas aí você tem que fazer reunião pelo Meet, pelo Zoom e tal, né? Então, é, fica mais difícil. Então, eu queria montar tipo um QGR sim. aqui. E aí me veio essa palavra, os É. improváveis, né? É, o improvável é mais ou menos como todas as probabilidades são contra você, né? Mas É, você vence isso, né? Você, embora as condições pareçam todas contra, você acredita no que você quer plantar. Então, é isso. Se você acreditar, você vai superar as probabilidades, né? Nós temos os exemplos para ver que funciona, que dá certo, né? Mais ou menos isso. mas é isso aí mesmo. E, e no caso da menina autora, o diferencial dela foi a criatividade dela dentro de uma condição de pobreza, de falta de condição. Ela viu no imaginário dela, que foi o que eu li,
uma forma de válvula de escape da realidade. E aí ela desenvolveu aquilo que era o talento dela, através daquilo para fugir daquela situação em que ela estava inserida. Ela viajou na maionese, literalmente, né? E dessa viagem surgiu essa saga aí que fez tanto sucesso pelo mundo afora. E o presidente o Abraham Lincoln, o que marcou a história dele mesmo foi o fato dele não ter estudo e ele se apaixonar pelo conhecimento. Então, o que tirou ele daquela condição e preparou ele foi o fato dele buscar esse conhecimento, e isso ficou como uma arma de defesa para ele sair do ambiente em que ele estava inserido. Ele leu muito. E olha, eu acho que se eu pudesse falar para alguém, eu falaria isso. Comece lendo, né? Comece estudando. Eu acho que você nunca é igual quando você lê algo que você não tinha lido antes, que você não sabia. Isso gera aprendizado, e aprendizado gera crescimento, e crescimento gera mudança, né? Não é mágica, né? É uma fórmula muito simples que, na prática, funciona. E tem um momento, né? Tem um momento certo em que une várias coisas, né? É você sentir confiante, é você encontrar aquela pecinha que faltava para encaixar na sua ideia, porque às vezes você fica achando que não tem quem vá encaixar na tua peça, mas existe essa peça. Você não pode desistir dessa busca. É a parte mais trabalhosa, né, do processo, mas ela está aí. Você tem que ter feeling, né? Buscar o seu feeling ali para saber onde é que isso vai germinar e transformar no fruto que precisa transformar. É isso, gente. Acho que o que eu tinha para passar para vocês sobre esse tema foi isso. Não sei se fez sentido para vocês. É um tema interessante, se dá para tirar alguns insights sobre isso, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, fique à vontade. Aí, galera, como vocês podem ver, a minha voz não está saindo por causa de algumas configuraçõezinhas aqui, mas eu descobri uma outra super top, que é gravar em cima da gravação. E eu amei quando ela fala ser intencional e começar Em favor do a outro. procurar Sempre. como se posicionar em favor do outro. Porque até o se posicionar é o conceito normal que a gente tem. Ser intencional e se posicionar. Mas esse valor que ela gerou, que a Cristina gerou para mim hoje, foi maravilhoso. Se posicionar em favor do outro. Vai muito assim de encontro com Minha aquilo que eu egoísta. Não, gosto de é. dizer, que não é sobre a gente, é sobre as outras pessoas, né? Para mim foi maravilhoso. Gratidão, Cristina, por tudo isso. Tô aqui E eu gravando em acho que cima o da que a gente gravação. planta para o outro e alguém está plantando para a gente, né? É uma corrente, né? E a gente tem que acreditar que é assim. Se você acredita que tem um Deus vivo dentro de você, é assim que funciona. Não é de outra maneira. Maísa, Levina, querem falar alguma coisa? Posso falar rapidinho? Claro. Falar rapidinho. Pegando o gancho do Kiko, do Maurício, por mais que eu tenha chegado atrasado, nunca é atrasado, aprendi isso com o Kiko. Eu cheguei no horário certo porque eu escutei exatamente o que eu precisava ouvir. Isso queima no meu coração, de você entender que, independente das circunstâncias, você se torna o imparável, porque antes você era o improvável. E você se torna o imparável. Mas você entende desse amor que não é só falar eu amo o meu próximo, mas eu me posiciono A para favor. poder ajudar o meu próximo, porque não adianta eu amar ele e
não ter um posicionamento, que falar, eu estou aqui com o propósito de transbordar no próximo, é muito fácil, mas quando você se posiciona por esse próximo, aí você está entendendo o que é você ser uma pessoa imparável, o que é ser uma pessoa improvável. Eu tinha muito isso na minha mente, do improvável. E hoje eu tenho a convicção que são exatamente os improváveis que Deus mais usa, porque são esses que aprendem. Aí lá vem lá para aquilo que eu disse, que aprende a ter um coração ensinável, que sabe que a coragem é necessária em momentos cruciais. Então, assim, Cris, muito obrigada pelo o seu jeitinho todo especial. Eu escuto a sua voz e eu falo, oh, meu Deus, posso levar para minha casa? Obrigada por esse jeitinho todo especial de ser. Obrigada por se deixar usar. E obrigada por falar ao meu coração. Eu não cheguei no horário que foi predestinado para todos, né, estabelecido, mas eu cheguei no horário que era para eu ouvir exatamente aquilo que ia acalentar o meu coração. Então, assim, gratidão, gratidão. E não pare, porque com esse seu jeitinho, com essa sua verdade, você vai alcançar vidas que você não tem nem noção. Eu não estou falando em nível Brasil, eu estou falando nível mundo. Tá bom? Gratidão, gratidão mesmo. Obrigada. Obrigada a você, Maísa. Obrigada pelas suas palavras. Eu vou falar para vocês. Eu tenho feito uma jornada que eu sempre trabalhei com público, sabe? Atendimento ao público. Foram muitos anos com atendimento ao público. E eu não sei por que cargas d'água. Quando começou a pandemia, foi quando eu me aposentei, e no mesmo momento. E eu não ia me aposentar, eu ia continuar. E o que aconteceu? Eu antecipei a aposentadoria, eu ia continuar mais um pouco de tempo, né? Preparar ali para poder sair. Mas aí, quando eu aposentei, eu tive. Você acredita que eu tive um certo alívio? Eu falei assim, putz, agora meu relacionamento com as pessoas não é mais obrigatório, né? Eu posso escolher ter um pouco de paz, né? Não ser pressionada a isso. Menino, não sei por que eu pensava sobre isso. Só que foram 2 anos de aposentadoria, que veio a pandemia, em que eu fiz. Tudo é Deus mesmo, né? Que ao invés de ficar em casa, eu fiz caminhadas. Eu e minha irmã, eu convidei minha irmã mais velha para a gente fazer caminhadas pela zona rural da cidade. E cada dia a gente saía bem cedinho para fazer essas caminhadas, sabe? E eram longas, a gente fazia 22 quilômetros. Eu descobri que o meu máximo é 22 quilômetros. E nessas caminhadas, como a gente. Opa, o Kiko, estava bloqueado aqui o microfone. No seu caso aí, eu marquei toca porque estava no e-mail o convite e eu não cheguei a acessar o convite pelo e-mail. Se eu tivesse entrado, provavelmente eu teria, porque como você fez um convite antecipado, ele foi para o e-mail. E eu tentei entrar de outra maneira, não consegui. Se eu tivesse entrado pelo convite, teria dado certo, né? Mas eu não tinha acessado o e-mail. Mas vou continuar aqui. Pode ser que caia de novo, vocês me desculpem aí. Então, gente, e nesse momento quase que eu começo a achar que pessoas, eu me afastar de pessoas, entendeu? Nesse momento da aposentadoria, sendo que eu trabalhei a minha vida inteira com pessoas. Eu gostei muito de ter essa experiência com pessoas. Eu gostei muito da minha jornada de trabalho. Só que veio aquele pensamento, que eu acho que não é um pensamento divino, né? Veio um pensamento de alguém querendo mudar meu comportamento ali. Só que essas caminhadas que eu fiz, no final das contas, deram mais de 10 mil quilômetros. Vejam bem, enquanto a pandemia acontecia, o meu pulmão era o órgão mais fortalecido dessa história. Eu pensei tudo isso depois, viu?
Eu pensei tudo isso depois, porque foi muito instintivo fazer isso, né? Mas nesse período aí, depois que eu conheci o Pablo, que veio casar com essa minha emoção, sabe? E aí eu entrei e falei assim, putz, ele fala o que eu gosto de ouvir, ele se comporta da maneira como eu acho que a gente deve se comportar, e ele vê Deus como eu acho que é Deus. E aí eu comecei, né, me envolver de cabeça e alma com esse assunto, e é isso que eu me encontrei, sabe? Eu falo assim, poxa, eu encontrei o paraíso, sabe? São pessoas que querem bem da outra. É isso que a gente está aqui para fazer, né? O resto é resto. A gente está aqui para fazer o bem para o outro. Eu não sei por que a gente opta em fazer o mal, né? Tem pessoas que são inconscientes, mas tem as pessoas que são conscientes. Eu falei, por que não se alegrar com a alegria do outro, caramba, né? Por que, que o sucesso do outro nos incomoda tanto? Você pode também, né? Faça a sua parte, né, caramba? Dá uma sacudida aí e vamos fazer o que tem que fazer. Então é isso, gente. Eu acho que um pouquinho do que eu queria falar, e para encerrar aqui meu pensamento, eu quero avisar que o pensamento humano é ilimitado, o potencial nosso. O nosso potencial humano é ilimitado. E a gente tem que agarrar isso com todas as forças, né? E saber como usar ele. O que a gente não sabe é usar, mas depois que a gente aprende, a gente faz direito, né? A gente pode estar fazendo errado, né? Mas depois que você aprende, não tem erro, a gente vai dar certo, né? E é isso que eu desejo aí para todos vocês. Thalita, bom dia, Rafa. Quer falar alguma coisa, Rafa? Eu cheguei atrasado aqui, mas gratidão que deu tudo certo, Cris. Deu certo, deu certo. O Kiko estava aí, ó. O Kiko Maravilha. tá Eu vi falando. ontem que você fez um teste, tudo, eu tentei entrar, mas que já tinha passado. Eu entrei tava numa live antes com o Maurício. Eu nunca usei, eu nunca fiz essa reunião. Eu posso começar a gostar desse trem. É igual pelada de rua, né, Kiko? Uhum. E eu vou ouvir sua sugestão, Kiko, a respeito da outra plataforma lá. Fazer teste, né? Eu, eu acho que o aglomerado também diminui o potencial de uma plataforma, né? Oi, Posso Maísa. falar uma coisa? É Pode. rápido. Vocês falaram... Ai, eu de ponta cabeça aqui. É que vocês falaram, me veio aqui. Eu acho não, tenho convicção que nós precisamos de camisetas. Olha, eu já fazendo o meu, deixando a minha deixa. PMR, tá bom? Você está sabendo que eu trabalho com isso também. Eu acho que nós temos que ter a camiseta personalizada PMR. Muito bom. Entendi. Mas PMR Feeling, né? Então tá bom. Para caracterizar o nosso grupo, é uma boa ideia, uma ótima ideia. Muito bom, gente. Obrigada aí por vocês estarem aqui ouvindo, né? E é um aprendizado toda vez que a gente está aqui dentro desse grupo, ouvindo vocês também. É só gratidão, tá? Muita gratidão. Acho que a gente pode encerrar, Kiko. Obrigado aí, o meu coordenador. Vamos. Obrigada. Viu? A emoção toma conta, a gente se perde aqui, né? Espera aí, deixa eu preparar aqui o arsenal. Deixa eu... Tem que se ajeitar, né? Aí, bora lá, pessoal. Sorriso no rosto. Ai, Rafa. Ó, estamos aqui.
numa reunião muito abençoada de pessoas especiais, são os verdadeiros guerreiros, os formadores do mundo aqui, ó. A gente, o que o nosso mentor Janley diz, é a gangue, é uma gangue do bem. E A gangue do reino. do reino. E o que a gente quer é melhorar a vida das pessoas. Os nossos encontros têm um único propósito: levar a palavra de Deus. Muita gratidão por essa imersão, por esse dia memorável. Tá bom? Um beijo. Obrigada, gente. Adorei. Vocês são top 10. Deus abençoe a vida de cada um. Alguém Amém. quer dizer mais alguma coisa? Sinta-se à vontade.